O peso que a fé tirou, a história de Rafael e o milagre na Universal. Rafael sempre foi um homem forte. Aos 32 anos, trabalhava como motorista de caminhão, carregando mercadorias de São Paulo para o interior. O serviço era pesado, mas ele nunca reclamava. Até que, há cerca de um ano, algo começou a mudar. Não era uma dor física, não era cansaço comum, era uma sensação estranha, como se um peso invisível o esmagasse por dentro. A cada dia, ficava pior. Parece que estou carregando uma pedra nas costas, mãe, confessou certa noite, sentado à mesa da cozinha, enquanto a mãe, Dona Maria, servia o jantar. Não consigo dormir direito, não tenho ânimo para nada. Até para dirigir fica difícil. Dona Maria, mulher de fé, fez o sinal da cruz e suspirou. Isso não é coisa do corpo, meu filho. É coisa do espírito. Alguém está te oprimindo. Rafael não acreditava muito nessas coisas. Sempre foi mais de a resolver na prática. Mas quando os médicos não encontraram nada, exames de sangue, raio-x, tudo normal e a sensação só piorava, ele começou a desanimar. Até que um dia, no ponto de ônibus, ouviu duas senhoras conversando. Na Universal, eles oram com unção. Já vi gente sarar de coisa que médico não curava, disse uma delas. É verdade. Lá tem a fogueira santa, a corrente de oração. Deus opera milagres, respondeu a outra. Rafael guardou aquelas palavras. Não era de ir à igreja, mas, desesperado, decidiu tentar. No domingo seguinte, entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio, a música alta, as pessoas cantando com emoção. Ele se sentou no fundo, observando tudo com desconfiança. Foi quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre a opressão espiritual. Tem gente aqui hoje carregando um fardo que não é seu. Disse o pastor, com voz firme. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Rafael sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. Quando o pastor pediu para quem estava oprimido levante a mão, ele hesitou, mas acabou levantando. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou. Em nome de Jesus, quebra-se qualquer maldição sobre a sua vida. Naquele momento, Rafael sentiu algo estranho, como se uma corrente se soltasse dentro dele. Mas o peso ainda estava lá. Você precisa participar da corrente de oração, disse a obreira. E trazer uma oferta de fé. Deus honra quem o busca com sacrifício. Rafael não tinha muito dinheiro, mas tirou do bolso as últimas notas que tinha, uma oferta pequena, mas dada com o coração. Naquela noite, ele voltou para a Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa que a Universal realizava. O pastor ungiu o óleo e começou a orar com autoridade. Espírito de opressão, sai agora em nome de Jesus. As pessoas ao redor gritavam glória a Deus, aleluia. Rafael fechou os olhos e começou a chorar. De repente, sentiu algo sair de dentro dele como um sopro quente. Quando abriu os olhos, o peso tinha sumido. Totalmente. Meu Deus, sussurrou, tocando o próprio peito. Sumiu. Ele pulou, gritou, chorou. O pastor o chamou ao altar para dar o testemunho. Eu vim aqui descrente, mas Deus me mostrou que ele é real. Disse Rafael, com a voz embargada. Esse peso me torturava há meses, e em um segundo, Jesus me libertou. A igreja explodiu em aplausos e louvores. Dona Maria, que o acompanhava, chorava de joelhos. Eu sabia, meu filho. Deus nunca desampara os seus. Nos dias seguintes, Rafael voltou à igreja. Participou das vigílias, aprendeu sobre o dízimo e as ofertas de fé, entendeu que a prosperidade não é só dinheiro, mas saúde, paz e vitória espiritual. Hoje, ele é um dizimista fiel e até ajuda na obra como voluntário. Antes, eu achava que podia resolver tudo sozinho, conta ele, sorrindo. Mas aprendi que sem Deus, a gente carrega pesos que não precisa. A Universal me ensinou, a fé move montanhas, e o milagre está ao alcance de quem crê. E assim, Rafael, que entrou na igreja como um homem quebrado, saiu como um vencedor livre, forte e cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente entrega os problemas a Deus, Ele faz muito mais do que a gente imagina.
Rafael não imaginava que sua vida ainda guardava surpresas maiores. Um dia, enquanto ajudava na organização dos assentos da igreja, um homem de rosto marcado pela preocupação se aproximou. Era Paulo, um pai desesperado. Irmão, você parece feliz, cheio de paz, disse Paulo, com a voz embargada. Meu filho está no hospital, os médicos não dão esperança. Já tentei de tudo, mas só piora. Você acha que Deus ainda pode fazer algo? Rafael sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesmo, alguns meses antes, quando achava que não havia saída. Colocou a mão no ombro do homem e olhou nos seus olhos. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Vamos orar agora mesmo. Levou Paulo até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Ali, entre lágrimas e clamores, Rafael viu algo que jamais esqueceria: a fé daquele pai, mesmo no meio do desespero, era pura. Os pastores impuseram as mãos sobre Paulo, declarando a cura do menino em nome de Jesus. A igreja inteira uniu as vozes em um só grito: Senhor, manifesta teu poder. No dia seguinte, Paulo voltou à igreja com o rosto iluminado. O menino, que estava em estado grave, havia acordado de repente, sem explicação médica. Os exames, antes alarmantes, agora mostravam melhoras inexplicáveis. Os médicos, surpresos, disseram apenas: isso não tem lógica, mas está acontecendo. Eles não têm explicação, mas eu tenho, disse Paulo, emocionado, no testemunho dado no púlpito. Deus ouviu o meu clamor aqui nesta igreja. Meu filho está vivo porque o Senhor é fiel. Rafael, ouvindo aquilo, sentiu lágrimas escorrerem. Não era só a vitória de Paulo, mas a confirmação de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele, que já havia sido transformado, agora via sua própria fé sendo usada para abençoar outros. Hoje, Rafael não é mais apenas um dizimista ou voluntário. Ele faz parte da equipe de visitação da igreja, levando esperança a hospitais, presídios e lares onde o desânimo parece vencer. Sempre que encontra alguém que diz não tem mais jeito, ele sorri e conta sua história. Eu também achei que não tinha. Mas Deus não depende das nossas forças. Ele só precisa que a gente creia. E assim, a Universal continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Porque quando o homem diz acabou, Deus diz agora é a minha vez. E quem já viu um milagre, sabe, a melhor parte não é só receber a bênção, mas se tornar um canal dela para outros. Porque a fé, quando é verdadeira, não para em nós. Ela se multiplica. Rafael nunca imaginou que sua vida teria tanto propósito. Antes, ele era só mais um na multidão, carregando o peso de um passado cheio de erros e decepções. Mas depois que Deus o tocou na Universal, tudo mudou. E não foi só para ele. Certa tarde, enquanto visitavam o hospital com a equipe da igreja, Rafael conheceu a Dona Maria, uma senhora de 72 anos que lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. Ela estava fraca, os olhos cheios de lágrimas, e a família, desolada. Quando Rafael entrou no quarto, sentou-se ao lado da cama e seguiu o que aprendeu, ouviu antes de falar. Minha filha, eu não aguento mais, Dona Maria confessou, segurando a mão dele. Já orei tanto, já pedi tanto, mas parece que Deus não me escuta. Rafael não deu respostas prontas. Em vez disso, contou como também já tinha se sentido assim, abandonado, sem saída. Falou do dia em que, dentro da Universal, sentiu uma paz que não vinha dele mesmo, mas de algo maior. Falou do pastor que orou por ele com uma fé que parecia mover montanhas. E, principalmente, falou do milagre que recebeu quando menos esperava. Dona Maria, Deus não desiste da gente, ele disse, com a voz firme, mas cheia de emoção. Às vezes, a gente desanima no meio da batalha, mas ele está preparando a vitória. A senhora só precisa segurar na mão dele mais um pouco. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com um fio de esperança. E se eu não tiver forças? Então deixe que ele carregue a senhora, Rafael respondeu, apertando sua mão. Foi o que eu fiz. Naquele momento, eles oraram juntos. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, mas uma entrega sincera. Quando Rafael saiu do quarto, Dona Maria estava mais calma, e sua filha, que acompanhava tudo, chorava de alívio. Uma semana depois, durante o culto de quarta-feira,
Rafael recebeu uma ligação. Era nora de Dona Maria, emocionada. Tio, a senhora acordou hoje falando que sonhou com um anjo. Os exames saíram, e os médicos não acreditam, o tumor regrediu. Eles disseram que é inexplicável. Rafael sorriu, sabendo que, para Deus, não há nada de inexplicável. Aquela notícia não era só uma vitória para Dona Maria, mas uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Cada visita, cada oração, cada palavra de encorajamento tinha um propósito. E assim, Rafael descobriu que os milagres não são só para quem recebe, mas para quem se dispõe a ser usado. A Universal não era apenas um lugar onde ele tinha sido curado, mas um campo onde agora poderia semear esperança. Porque a fé, quando é viva, não fica parada. Ela age. Ela transforma. E, acima de tudo, ela prova que, com Deus, sempre há uma nova chance. E essa era a mensagem que Rafael levava a cada pessoa que encontrava: não importa quão escuro esteja o caminho, a luz de Deus sempre encontra uma brecha. Basta acreditar. Naquela mesma semana, Rafael recebeu um telefonema que o deixou ainda mais emocionado. Era a irmã de Dona Maria, ligando para contar que os médicos haviam ficado impressionados com a melhora repentina da irmã. Os exames não mostravam mais sinais da doença, e o cardiologista, sem explicação científica, havia dito apenas: isso é um milagre. Rafael sentiu o coração bater mais forte. Ele sabia que não era coincidência. Era Deus agindo, mais uma vez, através da fé daquela mulher que, mesmo em meio ao desespero, havia se apegado à promessa divina. Ele não perdeu tempo e marcou um culto especial na Universal para que Dona Maria pudesse dar o seu testemunho. No dia combinado, a igreja estava cheia. Muitas pessoas que conheciam a história de Dona Maria vieram para ouvir diretamente dela como Deus havia mudado sua vida. Quando ela subiu ao púlpito, ainda com os olhos brilhando de emoção, contou cada detalhe: as noites de dor, as orações desesperadas, o momento em que Rafael a visitou e orou com ela, e, finalmente, a notícia dos médicos. Eu não tenho palavras para agradecer, disse ela, com a voz trêmula. Só sei que, se não fosse a fé e o apoio que encontrei aqui, eu não estaria aqui hoje. Deus me deu uma segunda chance. O pastor, então, fez uma oração de gratidão e convidou todos os que estavam passando por lutas a se aproximarem do altar. Muitas pessoas vieram, algumas chorando, outras com o rosto marcado pela preocupação. Rafael, com os olhos cheios de lágrimas, ajudava a orar por cada uma, lembrando-se de como também havia sido socorrido ali. Entre as pessoas que se aproximaram estava um jovem chamado Lucas, que carregava uma mochila pesada não só de livros, mas de uma angústia profunda. Ele havia perdido o emprego havia meses e, com as contas se acumulando, sentia que estava afundando. Quando Rafael colocou a mão em seu ombro e começou a orar, Lucas sentiu algo diferente. Não era apenas uma palavra de conforto, era como se uma força o envolvesse, tirando um peso que ele nem sabia que carregava. Deus vai abrir um caminho, Rafael disse com convicção. Ele nunca abandona quem confia nele. Lucas saiu dali com uma paz que não sentia há muito tempo. E, para sua surpresa, no dia seguinte, recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses atrás, oferecendo-lhe não só um emprego, mas um salário melhor do que o anterior. Quando ele voltou à Universal para agradecer, Rafael o abraçou forte e disse: Você viu? Deus não só ouve, como age no tempo certo. O que parece impossível para nós, para ele é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. E assim, a história de Rafael se multiplicava. Cada vida que ele tocava se tornava um novo testemunho de que, onde há fé, os milagres acontecem. A Universal não era apenas um lugar de cultos, era um hospital das almas, um refúgio para os quebrantados, um farol para os que perderam o rumo. Rafael agora entendia por que Deus o havia curado daquele jeito tão sobrenatural. Não era só para ele. Era para que, através da sua vida, muitas outras pessoas pudessem enxergar que, não importa quão grande seja a batalha, a vitória já está garantida quando colocamos nossa confiança no Altíssimo. E ele seguia firme, levado por uma certeza inabalável: enquanto houver alguém precisando de esperança, Deus usará aqueles que estão dispostos a ser instrumentos nas suas mãos. Porque milagres não são coisas do passado, eles acontecem todos os dias, para quem crê. Rafael não imaginava que sua história ainda teria um capítulo tão poderoso.
Certo dia, enquanto ele compartilhava seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Mariana, sentada nos últimos bancos, chorava em silêncio. Ela tinha chegado ali arrastada pela dor, depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem cura. Um tumor agressivo se espalhava pelo seu corpo, e os tratamentos só a deixavam mais fraca. Os médicos deram-lhe poucos meses de vida. Mas naquela noite, enquanto ouvia Rafael falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Quando o pastor fez o apelo para que quem precisasse de um milagre viesse à frente, Mariana hesitou. As pernas tremiam, o coração batia forte, mas uma voz dentro dela dizia: vá. Hoje é o seu dia. Ela se levantou, caminhou até o altar e caiu de joelhos. Rafael, que estava ao lado do pastor, a viu e sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: estenda as mãos sobre ela. Sem entender direito, mas obedecendo, Rafael colocou as mãos sobre a cabeça de Mariana e começou a orar com uma autoridade que não vinha dele, mas de Deus. De repente, Mariana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Ela gritou, não de dor, mas de algo que parecia libertação. Quando abriu os olhos, as lágrimas ainda escorriam, mas agora eram de gratidão. Algo tinha mudado. Nos dias seguintes, Mariana voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, incrédulos, olhavam as imagens e balançavam a cabeça. Isso não faz sentido, um deles murmurou. O tumor havia sumido. Completamente. Sem explicação médica. Os relatórios anteriores provavam que ela estava doente, mas agora, seu corpo estava livre daquilo que a condenava. Quando Mariana voltou à Universal para agradecer, a igreja inteira explodiu em louvor. Não era só ela que tinha sido curada, era como se a fé de todos ali fosse renovada. Rafael, ao vê-la sorrindo, saudável, entendeu ainda mais o propósito de Deus: seu milagre tinha sido a semente para muitos outros. E assim, a cada culto, mais histórias como a de Mariana surgiam. Um homem que recuperou a visão depois de anos na escuridão. Uma mãe que recebeu seu filho de volta das drogas. Um casal que, após anos de infertilidade, seguiu para casa com um bebê nos braços. A Universal não era apenas um lugar de pregações, era um campo de batalhas vencidas, onde o impossível se tornava possível diante da fé. Rafael, que um dia chegou ali quebrado, agora via com seus próprios olhos: Deus não muda. Ele ainda faz o que fez nos tempos bíblicos. Não importa quão profunda seja a ferida, quão grande seja a tempestade, quão sem saída pareça a situação, quando alguém se entrega de verdade, o milagre não tarda. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, em alguma Universal pelo mundo, alguém está recebendo sua própria cura, sua própria libertação, seu próprio milagre. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que a gente creia. E quando a gente crê, Ele age. Sempre. Naquela mesma semana, enquanto Rafael ainda absorvia a dimensão do milagre que havia vivido, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal do bairro. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho de 16, Lucas, estava preso nas garras da dependência química. Tudo havia sido tentado: clínicas, médicos, promessas, choros, mas cada recaída era como um golpe de martelo em seu coração. Meu filho está morto em vida, ela repetia, com os olhos inchados de tanto chorar. Marisa não era de igreja. Na verdade, desconfiava de tudo que falava de fé. Mas uma vizinha, que havia visto sua própria família ser restaurada ali, a convenceu: vem só uma vez. Não custa nada. E foi assim, com as mãos trêmulas e o coração partido, que ela sentou no último banco, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do nome de Jesus. Deus não se impressiona com o tamanho do problema, mas com a fé de quem clama por ele, a voz ecoava. Marisa sentiu algo estalar dentro dela. Não era esperança, era uma certeza inexplicável. Quando o apelo foi feito, ela se levantou sem pensar. Não sabia orar direito, não conhecia versículos, mas uma coisa ela gritou com toda a alma: Senhor, eu não aguento mais ver meu filho assim. Se o Senhor é real, salva o Lucas. Naquela noite, enquanto dormia, Marisa sonhou com uma mão forte puxando Lucas de um buraco escuro. Acordou suada, o coração acelerado. No dia seguinte, o telefone tocou.
Era a voz rouca do filho, que há meses não ligava: Mãe, eu tô num lugar ruim. Mas eu quero sair. Eu quero voltar para casa. Ela não acreditou de primeira. Lucas, você já disse isso antes. Mas dessa vez, havia algo diferente no tom dele. Uma firmeza que ela nunca tinha ouvido. 3 dias depois, Lucas estava de volta. Não foi fácil as noites de insônia, as crises de abstinência, os momentos em que o desespero batia a porta. Mas Marisa não soltou a mão de Deus. Toda terça e sexta, ela estava na igreja, orando, jejuando, declarando: meu filho é livre em nome de Jesus. E pouco a pouco, o impossível aconteceu. Lucas começou a sorrir de novo. Voltou a comer, a dormir, a ajudar em casa. Um dia, ele mesmo pediu para ir à Universal. Mãe, eu sinto que tem algo aqui que eu preciso, disse, olhando para o altar com olhos úmidos. 6 meses depois, Lucas estava batizado nas águas. E no dia de seu aniversário de 17 anos, em vez de uma festa com drogas e bebidas, ele subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Eu deveria estar morto. Mas Deus me tirou do lixo e me deu uma nova chance. Sua mãe, ao lado, chorava sem parar, segurrando um lenço que já não conseguia mais conter tanta gratidão. E assim, como Rafael, como tantos outros, Marisa descobriu que a Universal não era só um prédio com bancos e um púlpito. Era um lugar onde Deus escrevia finais felizes para histórias que o mundo já havia desistido. Onde o que estava morto ressuscitava, o que estava perdido era encontrado, e o que estava quebrado era restaurado. Porque milagre não é sorte. Não é coincidência. É Deus respondendo quando alguém, mesmo com as forças no fim, escolhe acreditar. E Ele sempre responde. Sempre. O milagre de Rafael não terminou ali. Aqueles que o conheciam antes, o garoto que se afogava em vícios, que dormia em calçadas e roubava para sobreviver, agora o viam de terno, com a Bíblia na mão e um sorriso que não era máscara, mas paz. Sua mãe, Marisa, que por anos orou com lágrimas e joelhos doloridos, finalmente viu o filho não só vivo, mas vivo de verdade. Ele não era mais um fantasma do passado, mas uma prova de que Deus não apenas ouve, Ele reescreve destinos. Naquela noite, depois do culto, um jovem aproximou-se de Rafael, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Eu também deveria estar morto, confessou, mostrando marcas de faca no braço. Rafael não pregou. Não julgou. Apenas abraçou o rapaz e sussurrou: Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você. Era a mesma frase que um obreiro lhe dissera anos antes, quando ele entrou arrastando os pés na Universal, cheirando a álcool e desesperança. Porque milagre não é um momento, é um processo. É a mãe que não desiste de orar, o pastor que não cansa de estender a mão, o Deus que não se cansa de perdoar. É a vida que brota onde só havia cinzas. Rafael aprendeu que a fé não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de deixá-las contar uma nova história. E Marisa entendeu que Deus não tira o sofrimento, mas o transforma em testemunho, para que outros, ao verem uma vida restaurada, saibam que também podem se levantar. No final, o maior milagre não foi Rafael vivo. Foi o mundo entender que ninguém está além do alcance de Deus. Nem o viciado. Nem o abandonado. Nem você. Porque quando ele diz eu farei novas todas as coisas, não é promessa. É fato. E o primeiro passo para ver o milagre é acreditar que, mesmo no seu pior dia, Deus já está escrevendo o seu final feliz.